bem, boa tarde. Bem-vindas e bem-vindos presencialmente e virtualmente a mais um Mioca Imagem, particularmente desafiador. A gente estava ouvindo falar da importância dos detalhes no vídeo agora, na introdução, e hoje vamos ter muitos detalhes que vão fazer a diferença no diagnóstico, naquilo que nós vamos concordar e naquilo que nós vamos discordar. Como sempre, nós estamos acompanhados de gente de muita qualidade, começando pelo lado de lá com a Mariana, que vai acertar tudo no terceiro slide, que costuma ser o do Eletro. Ao lado dela, o Paul. Lá daquele lado, nós estamos com a Lídia, desse lado, as residentes que vão apresentar o caso, a nossa chefe, mestre de condutora, Edileide, vai apresentar agora. Tudo bom, Edileide? Boa tarde a todos. A nossa apresentadora de hoje vai ser a doutora Jéssica Barbosa e, no final, a doutora Gabriela Solino vai fazer alguns comentários sobre o caso. Mais um caso desafiador, né, que demanda a gente prestar atenção aos detalhes, né, Ibrahim? Vamos, então, começar? Mora nos detalhes. Boa tarde a todos. Eu me chamo Jéssica, sou R1 de Cardiologia aqui do Instituto Dano de Pazanese. Vou dar início ao caso da semana. Bom, o paciente que a gente trouxe para a sessão de hoje é o paciente RMS, 75 anos, sexo masculino, natural do Maranhão e procedente de São Paulo. De antecedentes, o paciente era hipertenso, tinha hiperplasia prostática benigna, diabético e de antecedentes familiares nada digno de nota. De medicação de uso contínuo, o paciente utilizava atenolol, 50 mg de 8 em 8 horas, um amlodipino 5 mg ao dia, hidroclorotiazida 25 mg dia, metformina uma vez ao dia e doxazosina 4 mg ao dia. Bom, o paciente veio em primeiro atendimento aqui no hospital, no ambulatório de primeira consulta, no dia 14 de setembro, encaminhado por alteração de eco externo. De sintomas, o paciente queixava-se apenas de uma palpitação leve, esporádica, e uma perda ponderal de cerca de 8 quilos em 1 ano e 6 meses. De exame físico, o paciente estava em bom estado geral, a cianótica, nictérico, afebril. De sinais vitais, normotenso, frequência cardíaca de 52. Na ausculta cardíaca, a gente observava um sopro sistólico panfocal, que era mais audível em foco aórtico e pulmonar 3 cruzes em 6. A ausculta pulmonar limpa e extremidades também sem achados. Agora eu convido a doutora Mariana para comentar o eletrocardiograma do paciente. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite. É um paciente de 75 anos, masculino, que a queixa dele era algumas palpitações que eu percebi em relação à clínica, né? Isso. E foi chamada a atenção aí para uma perda ponderal de 8 quilos aí em 1 ano e meio, né? Deve ser que não intencional. O eletro dele até chama a atenção aqui, porque à primeira vista ele não é tão doente, né, como nós esperamos ver aqui no Mioca Imagem. Mas como mais uma vez a gente tem que prestar atenção bem nos detalhes, o que chama mais atenção de diferente é a onda P. Se nós percebermos, a onda P nas derivações do plano frontal, ela tem muito baixa amplitude. Parece que tem até um BAV de primeiro grau, então bloqueio atrioventricular de primeiro grau, com uma onda P de muito baixa amplitude, mas é uma onda P muito doente. Percebam que essa onda P em D2, ela é toda fragmentada. Ela parece que ela faz um entalhe inicial positivo, depois ela faz até mais 2 entalhes. Então, e quando nós vemos lá em V1, ela tem um átrio que dá mais ou menos, não chega a dar 1,5, pensando em sobrecarga de átrio direito. Ela não dá uma parte negativa, pensando em Morris, mas ela é muito alargada também. Então, o que denota aqui para a gente é uma miocardiopatia atrial também. Então, esse eletro eu daria como ritmo sinusal, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, e aqui sim um bloqueio interatrial. Seria o que mais chama atenção nesse paciente, nesse eletro desse paciente. E aí, falando das palpitações, né, só lembrar da correlação de quando a gente fala de doença do bloqueio interatrial, da doença da miopatia atrial, a chance de desenvolver arritmias supraventriculares, ela é muito frequente, ela é muito correlacionada, tá? Então, pode ter uma correlação aí da morfologia da P com o achado clínico dele, com a clínica de palpitação dele também.
paciente também realizou uma radiografia de tórax. Apesar da clínica pobre do paciente, né, ele tem sinais de congestão, né, de uma congestão perihilar, cefalização de trama, sem derrame bilateral. E, apesar da clínica, há muitos achados, né, nessa radiografia. Deixa eu só fazer uma observação, antes da gente valorizar muito a congestão, nesse caso, o raio-x está pouco penetrado. Olha como a gente observa muito partes moles, né? Então, talvez ele não tenha uma congestão tão pronunciada assim. A gente está vendo muita pele, subcutâneo, acho que não valorizaria tanto a congestão. Agora eu convido a doutora Líria para comentar os achados do ecocardiograma do paciente. Mas vai mostrar o exame? Posso? Não, então não. O paciente tinha um eco externo, né, que foi realizado no dia 4 de setembro, tá, de 2023. Nesse eco que ele realizou, né, que não foi no instituto, ele tinha uma fração de ejeção preservada, a válvula pulmonar dele não foi visualizada devido a uma massa ecogênica em via de saída de VD, medindo aí cerca de 2,7 por 2,35, causando uma turbulência no fluxo ao Doppler, com gradiente sistólico máximo de 28, o VE com hipertrofia concêntrica do VE, né, o VE com hipertrofia concêntrica, uma disfunção diastólica grau 2, insuficiência mitral e tricúspide e áutica discretas e uma hipertensão pulmonar aí com a PSAP de 50. Tá? Aqui tem essa massa, né, que vai precisar investigar na via de saída do VD. Massa do lado direito, a gente sempre tem que levantar a orelha para coisas malignas, tá? Porque lado direito geralmente são tumores metastáticos que vai para o lado direito. E se for primário do coração, pode ser também, geralmente, são tumores malignos. Além disso, ele tinha uma obstrução, né, parcial ali do fluxo, acelerava o fluxo, gerando um gradiente máximo de 28 ali na via de saída do VD, perto da pulmonar, e uma disfunção diastólica de grau 2, justificando até essa hipertensão pulmonar, acredito eu, e até um raio-x de congestão com aumento das pressões de enchimento do VE. Tá? Mas, Líria, você vê que o ato esquerdo não era muito grande, né? Ele não comentou em aumento. Eu não lembro do meu exame, mas eu acho que se fosse era discreto, não tinha grandes dilatações de numa cavidade. E essa HP, você acha por quê? Pode ter embolizado? Pode ser por embolização, mas como ele não deu nenhum outro sinal de hipertensão pulmonar pelo eco, né? Não falou que tem septo retificado, não tinha dilatação do TP. O turbilhonamento, eu acho que sim, mas aí se você tem um gradiente ali na via de saída do VD perto da pulmonar, você não deve muito estimar a pressão sistólica da artéria pulmonar, que você meio que considera uma obstrução. Mas eu imaginaria que essa hipertensão pulmonar pode até ser de embolização, mas na minha cabeça, por esse laudo, eu imaginaria mais secundária uma disfunção diastólica com relação a ele aumentada por uma hipertensão veno-capilar pulmonar mesmo. O paciente retornou ao hospital no dia 14 de março, no ambulatório de miocardiopatias. O paciente clinicamente estava sem sintomas do ponto de vista cardiovascular. No exame físico, o que chamava a atenção era sinais, né, de congestão, né, tinha uma turgência jugular positiva, né, um refluxo hepatojugular. E o paciente de exames laboratoriais, nada que chamasse muita atenção, apenas compatível aí com o quadro prévio que o paciente já tinha, né, de diabetes compensado, e um LDL aumentado de 102. Agora a gente traz o primeiro questionamento, né? Qual, até o momento, né, no quadro do paciente, seria o possível diagnóstico? Opção A, um trombo de VD. Opção B, uma tumoração no VD, provável mixoma de VD. Opção C, pensaria em um tumor maligno, apesar de raro, pela perda ponderal do paciente. Opção D, posso afastar mixoma pela localização. Doutor João, quer opinar? Qual seria a sua opção? A, B, ou C ou D? Pode errar, não tem problema. Não sei. Eu acho que eu pensaria no tumor maligno por causa da topografia do tumor. Inicialmente eu pensaria nisso. A perda de peso e a imagem do raio-x me fez lembrar de sarcoidose. Mas como não está aí...
Alguém mais quer opinar? Quem acha que é A? B? D? Se alguém votar assim B e D, né? Então, você pode estar... Aí está tudo errado. E C? Até agora só... C. Então, até agora, mais provável Mais pro foi C. tumor maligno, apesar de raro pela perda de peso. Tá bom. Gabriel. Gileide, perda de peso é um sintoma frequente em tumor de coração? Sabe que não. A gente tem um tumor, poucos tumores, que são tumores muito raros, a gente tem, mas nenhum dos nossos pacientes tinha esses sintomas sistêmicos. Mas a gente podia pensar mais num tumor metastático. Aí sim, seria esperado, já com estadiamento elevado do paciente. E poderia ser do lado direito, né? Poderia ser do lado direito, já que o tumor está lá no VD. Doutor Vanduí, quer comentar? Qual a sua hipótese? O doutor João, passa o microfone para o Vanduí, por favor. Acho que está desligado. Eu concordo com o Dr. João, eu penso mais num tumor maligno aí, pela topografia e pela perda de peso. Acho que... Só arriscar mesmo, nessa hora, a possibilidade diagnóstica é muito pequena. A gente pode dizer que é um tumor, ponto final no coração, e tentar descobrir o que é. Porque assim, se a gente for juntar os dados, claro, quando vem para cá, ninguém está achando que vai ser uma estenose pulmonar primária, que nós vamos fazer uma novoplastia balão, vai acabar tudo bem. Esse tipo de caso não vem para cá, para essa reunião. Mas, assim, tem algumas coisas que são interessantes. Primeiro, ele tem uma doença que está fazendo ele emagrecer. Alguma coisa, porque a não ser que tenha feito um regime e não contou para nós, tem isso. Segundo, ele tem um exame físico que complicou um pouco a gente. Porque se alguém prestou atenção na primeira descrição do sopro, falando sopro pansistólico. Aí o segundo veio de foco aórtico e foco pulmonar. Mas quem sabe o terceiro não vem sopro, mas assim, né? E ele tem uma clínica que eu achei curiosa, porque ele tem até turgência jugular, mas não tem visceromegalia. Então, somando tudo, por que ele não tem visceromegalia? Será que ele tem um fígado que tem alguma coisa que não é palpável? Tem alguma coisa que ele não está encaixando. Então, na minha cabeça, ele tinha uma coisa do lado direito, né, que pode ser um tumor, pensaria, em princípio, que fosse um tumor mais metastático e ia dar uma olhada nesse sistema para ver o que ele tem, já que perda de peso, a gente na sessão tem o quê, Paulo? Tem mais de 3 casos de tumor, né? Não, e engraçado que a perda de peso, inclusive, acontece em pacientes com mixoma, né? Então, assim, não deveria guiar muito a gente. O paciente, com certeza, precisa continuar isso. Mais uma informação adicional, eu estava lembrando do complexo de Carney, né? Que é um transtorno neuroendócrino, que também mixomas, mas também acostuma ter uma perda de peso, inclusive em outras doenças. Então, sempre precisar atenção em outros detalhes. Na verdade, Paulo, isso está relatado na literatura, esses sintomas sistêmicos dos mixomas, mas a gente não vê isso no dia a dia. Quando a gente viu um paciente nosso que estava com febre, nossa, pode ser sintoma sistêmico. Quando foi ver, não era, né? Era um tumor maligno. Não é comum, apesar de estar relatado na literatura, que os mixomas dê esses sintomas aí sistêmicos. Pelo contrário, teve 2 casos de mixoma confirmado da ressonância, que os pacientes demoraram a fazer o diagnóstico, eles tinham engordado um pouco, achavam que eles estão mais cansados por causa do aumento de peso. É a heterogeneidade então, na prática, da a gente não vê muito mesmo. Eu queria perguntar, esse paciente ele tinha queixa de palpitações, né? Com os dados que a gente tem até agora, pensando no VD, né? Qual o tipo de arritmia que geralmente a gente tem que pensar e o mecanismo que está envolvido nesses pacientes? Tem alguma coisa? Se eu falar o mecanismo, eu vou dar spoiler, então vou deixar a pergunta. A gente tem visto nos tumores, mas mais nos tumores que infiltram o coração, a gente tem pacientes que fazem arritmias ventriculares malignas, né? Que às vezes a gente não conseguia controlar a arritmia de jeito nenhum. Quando a gente retira o tumor, a arritmia acaba, mas geralmente são nos que infiltram, nos fibromas, nos rabdomiomas, não nos tumores que são fora da parede. Não sei o que Ibrahim pensa disso, eu não lembro. É exatamente isso, eu não queria falar para não dar spoiler, mas é exatamente esse o raciocínio que a gente faz. Tem alguma coisa infiltrando a parede e comprometendo o sistema de ácido condução que está afetando, que está provocando essas arritmias. Não dá para descartar essa possibilidade, que esse tumor, apesar de ser visível para fora, o ecocardiograma ter visto, ele também infiltra a parede e por isso desencadeia a arritmia, né? Pronto, até o momento a gente consegue, né, excluir a opção A e a opção D, a gente fica mais com o mixoma ou um tumor maligno, né,
que é raro, porém teve essa perda ponderal e a gente tem que investigar. Então, outro questionamento que a gente traz é qual seria agora a melhor conduta a tomar? Opção A, internar o paciente, solicitar uma ressonância cardíaca e contactar a cirurgia. Opção B, encaminhar para exérese cirúrgica na rotina. Opção C, anticoagular e seguir com um eco ambulatorial. Ou opção D, solicitar um PET scan. Pergunta ao doutor Elri. PET scan agora, Elri? Oi, bom dia a todo mundo. O PET scan é uma excelente opção, Porém, porque algumas coisas para a gente considerar, né? O PET, na verdade, melhor dizendo, o PET-CT, né, é um exame de corpo inteiro. Então, a gente consegue ver desde a base da cabeça, na maioria das vezes, até a raiz da coxa. Então, é uma excelente opção quando a gente pensa numa doença sistêmica, porque às vezes a gente consegue ver o coração, que é a principal queixa, e algumas manifestações em outros lugares. Mas a gente tem que saber o que a gente está procurando primeiro, porque não é incomum que tumores muito indolentes, isto é, de crescimento muito lento, não captem o FDG, que é o radiofármaco. Então, a gente tem que saber primeiro o que é que a gente está procurando. Esse tipo de tumor que eu estou procurando, ele capta, ele tem avidez, ele tem um metabolismo alto bastante para pedir um PET-CT? Aí sim. Eu iria primeiro um rastreio mais sistêmico, oncológico, e eu deixaria o PET-CT para definir estadiamento. Aí sim, aí eu ficaria mais confortável, porque eu seria um pouco mais direcionado a fazer o estadiamento e confirmar possíveis hipóteses. Eu acho excelente, mas eu iria numa coisa mais anatômica nesse momento. Não colocamos aqui como opção, mas tomografar o paciente inteiro, eu acho que seria uma excelente opção, não é, Ibrahim? Até para estudar o pulmão melhor, né? Acho que era legal. Quem anticoagularia esse paciente? Melhor, quem não anticoagularia esse paciente? Está de acordo com todo mundo, Edileide? Ninguém anticoagularia? Se a gente for levar o paciente para a cirurgia imediatamente, eu acho que não seria o momento a gente pensar numa anticoagulação e uma condução clínica para o paciente. Eu acho que a gente pode até dar, o paciente que tem uma neoplasia deve ser anticoagulado, mas não necessariamente ambulatorial. Acho que a opção melhor, a meu ver, seria a letra A, internar, e aí a gente anticoagular enquanto está esperando cirurgia, né? Deixa eu perguntar para a pessoa sem viés. Líria, que exame que você pediria agora? Olha, eu ia pedir 2 exames. Eu ia pedir a ressonância. Mas antes você ia pedir o quê? Do quê? Eu ia pedir a ressonância. Tá, o eco. Já tem o eco, é que eu estou pensando no eco do Dante. Mas a ressonância. E o eco antes. Repetiria o eco no Dante, padrão Dante. Com agente de realce, se possível. E, por sorte, a gente tinha um que a doutora Wendy tinha restado. Então, a gente ficou realmente com a opção A, o paciente foi internado, foi solicitada uma ressonância e contactado a cirurgia. Agora eu convido a doutora Líria para comentar os achados do eco do paciente. Você não quis pedir, mas alguém pediu, então vai lá mostrar para mim. Eu vou apresentar o eco transtorácico, que foi desse ano que eu fiz, né? Aqui passou um tempinho. Então, a gente começa aqui na janela parasternal longitudinal, a gente tem o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, não me chama a atenção, o átrio esquerdo parece um pouquinho aumentado, e aqui é a região da via de saída do VD. A gente pode ver já aqui uma imagem que por aqui a gente não consegue definir bem, mas uma massa, né, de contornos arredondados. Não sei se dá para vocês perceberem, ela tem uns pontinhos pretinhos dentro dela, a gente fala que é um aspecto heterogêneo, e parece, por aqui, estar aderida ao septo interventricular. Aqui a gente vê um refluxo aórtico discreto, mas sem estenose da válvula aórtica, justificando o sopro. Então, aqui um zoom nessa imagem, né, bem arredondada, heterogênea, um pouco móvel. Eu tive até a impressão que ela parecia ter um pedículozinho. Aqui a gente está usando um recurso com um multi-D, que a gente coloca a imagem mãe num plano e a outra do lado a 90 graus. Aqui dá para perceber melhor a topografia dela, né? A gente tem a válvula aórtica aqui está a válvula pulmonar com o tronco da pulmonar e aquela massa bem próximo à válvula pulmonar. E ela parece ter até um pedículozinho por aqui. Aqui só para mostrar ela nesse plano de reconstrução com os 3 planos, mas não definiu muito.
O mapeamento com fluxo colorido mostra que ela, por aqui, não capta o fluxo, ela não se preenche com o fluxo colorido. E aqui, nesse plano, a gente já vê que ela causa uma aceleração na via de saída do VD, próximo à válvula pulmonar. Aqui, um refluxo tricúspide discreto, a pressão sistólica da pulmonar, eu esqueci de colocar, gente, desculpa, mas acho que foi em torno de uns 50 mesmo, tá? Mas não tinha nenhum outro sinal de hipertensão pulmonar. E aqui, a válvula pulmonar, para vocês observarem, e a massa bem próximo dessa válvula pulmonar, aqui o TP, e é observada essa aceleração do fluxo com gradiente sistólico do VD, foi estimado de 50, Tem uma justificando aquele estenose sopro. pulmonar, então? Na verdade, eu não acho que é uma estenose pulmonar. O que eu acho é que ela, como se ela tivesse uma obstrução dinâmica na via de saída, imitando até da hipertrófica. É um fluxo em adaga, mesotele. Na hora que a massa ela abaixa, né, na sístole, ela se protui para a região da pulmonar, acelerando o fluxo nessa topografia. Então, aqui o apical, 4 câmaras, o VD normal, não achei dilatado e nem disfuncionante, né, o que afasta meio que causa de massas trombos, né, trombos geralmente vem associado à disfunção e à dilatação. O ventrículo esquerdo normal também, um refluxo tricúspide discreto, mas o que é muito interessante nesse caso é que o ventrículo direito é muito desafiador a gente avaliar ele pelo eco, porque a gente não consegue pegar num plano a via de entrada e a via de saída, né? Mas com o multi-D, aqui é um 3D, mostrando também que eu não conseguia ver a imagem, só que eu consegui, nesse caso, aqui nessa imagem, mostrar para vocês a massa aqui perto da região do septo, porque eu consegui posteriorizar um pouquinho minha mão e abrir um pouco da pulmonar. E eu estava num aparelho muito bom, que tem um recurso do 3D, né, que a gente usa, que é o multiplanar, que eu amo. A gente consegue varrer com 2 planos diferentes. Então, eu coloquei o cursor em cima da massa e a gente conseguiu reproduzir essa imagem complexa, né, do VD. O átrio direito, com a via de entrada do VD, e aqui a via de saída do VD, mostrando essa massa bem na região do septo, bem na via de saída, na região do septo infundibular. Tá? Aqui a mesma imagem. E com Doppler colorido, mostrando aquela aceleração que a gente já tinha observado já lá na janela parasternal. O lado esquerdo, a aorta um pouco espessada, tinha um refluxo discreto, sem alteração da contratilidade segmentar e um aumento discreto do átrio esquerdo. Mas a janela dele, o jeito mais bonito de ver essa imagem foi no subcostal, que aqui você pode se observar dessa massinha, olha, arredondada, heterogênea, com pontos mais hiperecogênicos. Aqui é a válvula pulmonar e aqui é o TP, a via de saída do ventrículo direito. A gente está com a aorta aqui, então eu tive uma impressão que pudesse ter um pedículozinho aqui aderido ao septo infundibular desse paciente. Tá? Na hora que eu olhei, eu falei, nossa, massa, né, com pedículo, mixoma, mas lado direito, a gente nunca pode achar que é uma coisa benigna. Ou vai ser mais comum metástases ou tumores primários cardíacos, tipo sarcoma, que são tumores malignos. Tá? E aqui, olha que bonita ficou essa imagem. A massa aqui, a válvula pulmonar abrindo, né, ela se protrui ali e acelera. E quando a válvula pulmonar fecha, parece que ela está brincando de vôlei com a massa, né? Joga a massa para cima de novo. Tá? E o gradiente estimado aqui foi em torno de 50, também com uma aceleração dinâmica, né, um gradiente dinâmico na via de saída do VD. Por sorte, nesse dia, a gente tinha um agente de Rausch ultrassonográfico, que quando a gente coloca, se a massa ela capta esse agente, é sinal que ela tem algum grau de vascularização. Então, a gente sempre tem que olhar a intensidade do brilho dessa captação em relação à captação do miocárdio. E aqui a gente pode observar a massa redondinha, com essa parte periférica dela tão brilhante quanto no miocárdio. Isso fala a favor de uma vascularização. E, quando ele é na periferia, isso não tem trabalhos mostrando que a perfusão periférica, a perfusão central fala a favor, né, de maligno ou benigno, mas o que pode acontecer? Essa massa tem essa captação na periferia, o restante, que não tem essa captação do contraste, pode ser área de necrose. Então, fala a favor de alguma coisa mais maligna mesmo. O mixoma ele pode captar o contraste também, mas numa intensidade inferior à do miocárdio. Tá? Então, aqui isso chamou a atenção, né, essa hipercaptação aqui, mais na periferia, preservando os demais segmentos da massa, que, assim, depois,
o MED do dia seguinte é mais fácil, pensaria em vascularização com áreas de necrose. Dando seguimento, no dia da consulta do dia 14 de março, a impressão é que o paciente era um paciente assintomático, né, com a massa em VD com sinais aí sugestivos de tumor, então procedeu a solicitação da ressonância para o paciente e realizado um cateterismo. Não foi realizada a angio-TC, foi logo para o cateterismo, e contactada a cirurgia cardiovascular. Agora, eu vou pedir para o Dr. Paul comentar os achados da ressonância do paciente. Jéssica, a gente estava pensando em apresentar o cateterismo antes do Paul. Doutor Ibrahim, isso, passar. Pronto. Então, meu nome é Ibrahim Salvador, eu vou mostrar o CAT para vocês. Está aqui a injeção da, como diria a Marinela, a verdade na ponta do catéter, né, Marinela? Aqui a injeção da coronária direita e oblíqua anterior esquerda, e vocês notem uma coisa interessante, prestem atenção nisso, que não é só para esse caso, é para a vida. Nós não temos nada vascularizado além daquilo que a gente espera. Tem aqui o ramo do cone, né, a massa descrita pelo écaro na via de saída, a gente vê aqui o ramo agudo marginal, a gente vê os ramos mais distais e nada está contrastando aquilo que não se espera. Então, vocês podiam pensar assim, essa massa não deve ser tão valorizada, tão vascularizada como o eco disse, já que a coronária direita não está irrigando nada, né? Não está aparecendo coisa nenhuma. Aqui está a coronária esquerda e oblíqua anterior direita. A gente vai notar, quem tiver olhos de águia e de fé, vai perceber uma contrastação nesse plano aqui, que depois vai aparecer melhor em outra projeção. Aqui agora em cranial direita, vejam aqui, 3 pontinhos vindo da região da DA. A não ser a doutora Marinela, alguém mais sabe por que injetou na DA e está aparecendo essa massa no ventrículo direito? Então, é por isso que às vezes em infarto anterior a gente tem extensão para VD. Está aqui a imagem, injetou na esquerda, da DA aparecem esses pontos de vascularização. Então, primeira coisa, a gente não pode esquecer que a DA tem 3 ramos, ramos diagonais, septais, e ramos que irrigam o ventrículo direito. Por isso que não é comum, não é raro na ressonância a gente enxergar lesão de infarto de VD quando é infarto anterior. Tá? Então pode acontecer, principalmente quem é que ela irriga? Essa região que é a parede livre próxima à via de saída, que é exatamente onde o eco falou que tinha uma massa vascularizada. Segunda coisa, essa massa é vascularizada e a gente vê pelo eco e vê pelo CAT, que não é uma coisa tão frequente, né, Mariana? A gente observar a vascularização do tumor e praticamente a gente aqui já exclui a possibilidade de mixoma quase com 100% de certeza, embora a certeza seja uma coisa que raramente a gente pode só ter em medicina. A terceira coisa que a gente vai ver é que o ventrículo esquerdo não tem nada de especial. Então, pelo CAT, tem um implante tumoral triplo. Essa é uma questão que a gente vai conversar, né, Edileide? Porque você está vendo que tem um ponto com mais de opacificação aqui e um pouco mais de opacificação nesses outros 2 pontos. Ou é uma massa única, ou é uma massa, ou é mais de um implante. Por essa imagem, a gente ficaria mais tendendo a pensar numa metástase, que poderia ter um implante mais baixo e um implante mais distal. Mas pode ser que, eventualmente, uma massa primária tenha esse tipo de implante, de localização. Tem uma leve sombrinha aqui nesse ponto, que também pode representar algum outro implante tumoral. Então, eu queria mostrar isso, porque depois... eu queria mostrar isso antes da ressonância, porque depois da ressonância que o Paulo vai mostrar, e com o eco que a Líria já mostrou, aí ia ficar sem graça a gente ver o CAT. Por isso que eu pedi para trocar, tá? Agora eu convido o Dr. Paulo para comentar os achados da ressonância do paciente. Bom, obrigado pelo convite. Então, ressonância magnética, fazendo as palavras do RI, a gente vai ver o acometimento cardíaco de provavelmente ou não uma doença primária ou secundária, que a gente precisa primeiro entender isso. Mas, bom, essa imagem inicial, como vocês já estão acostumados para a programação do nosso exame, ele, inclusive, mostra alguns outros sinais de acometimento extracardíaco, tá? Embora seja uma imagem com uma resolução diferente daquelas que a gente está acostumado, mas se fosse uma coisa muito notória, a gente observaria, inclusive, por focos metastásicos, por que não, no fígado.
No caso desse paciente, não encontramos nada que chame atenção. Primeiro, na ressonância magnética, a gente precisa achar o culpado. Que em cima disso, a gente vai programar o exame inteiro. Então, faz uma varredura inicial, de baixo para cima, e na via de saída do ventrículo direito, a gente achou, sim, o culpado. O culpado nada mais do que uma massa de bordas até regulares, ele é discretamente heterogêneo em essas imagens pré-contraste, mas a gente já, logo de cara, observa que, além de causar esse efeito de obstrução dinâmica na via de saída, como vocês veem, tem também outra massa. Então, essa massa, embora seja uma intravascular, que está na via de saída do ventrículo direito, mas também ela parece que está por fora, tá? Então, isso já é um achado muito interessante que a gente está vendo, inclusive pela bem delimitação daquelas formações, tá? Então, só aqui mostrando para os senhores e senhoras. Então, aqui a gente foca essa imagem e planeja os outros cortes. Aqui uma imagem de via de saída do ventrículo direito, o ventrículo está aqui lá embaixo, ventrículo direito, e aqui lá em cima o plano da artéria pulmonar. A relação com as estruturas. Então, o papel da ressonância magnética. Primeiro, define número, define se ela tem características heterogeneidade, se ela é infiltrativa, se ela se relaciona ou não com as outras câmeras cardíacas ou não. Então, nesse caso, a gente observa a sua relação direta na via de saída do ventrículo direito e essa imagem está pediculada, né? Então, a gente vê que tem essa base aqui aderida ao septo interventricular, ao septo da via de saída do ventrículo direito. E sempre importante, vocês vão me perguntar, mas o exame para ver a massa, por que a gente vai ver o ventrículo? É muito importante analisar também a contratalidade segmentar e função, porque muitas vezes a gente tem eventos metastásicos e causando infartos embólicos, do qual a gente precisa também caracterizar o miocárdio do paciente. No caso desse paciente, não tinha alteração segmentar, uma discreta alteração diastólica, mas nada que chama atenção. Uma vez que definimos o culpado, a gente caracteriza o culpado. Como? Com sequências que ponderam gordura, sequências que ponderam a presença ou não de líquido, tá? Interessantemente, em essa sequência do lado esquerdo e do meio, a gente vê que o sinal delas é bastante aumentado, tá? Tem algumas massas que costumam ter um sinal bem aumentado. Entre delas, os tumores metastásicos, e aqui ele também confirma que temos mais de uma massa. O doutor Ibrahim já tinha comentado no cateterismo que, embora tenha vários tipos de captação, tinha 3 pontos. Então, temos o principal, o qual está delimitado a porção subinfundibular do ventrículo direito, mas também tem outros 2 que aparentemente não estão relacionados dentro do ventrículo e sim por fora, tá? Inclusive, é interessante que eles mantêm o mesmo sinal. Então, alguém poderia me falar, mas pode ser um gânglio. Não, eles mantêm o mesmo sinal, se a gente coloca como ponto de comparação a massa, a maior, né, a tumor maior que está intravascular definido aqui. Tem um sinal aumentado em sequências de T1, em sequências de T2, tá? Lembrando que o padrão é o histopatológico. A gente consegue afastar a presença de trombo. Tudo bem, pelo quadro clínico não tem cardiopatia estrutural que justifica a presença de trombo, mas eu sempre deixo atento ao seguinte, muitas massas podem ter em volta a massa trombos. Então, a ressonância também conseguia afastar essa situação, que até poderia ser um ponto bem interessante nesse paciente. Então, essa imagem de perfusão, quando a gente conversa, sempre acho que é uma coisa bem difícil de entender, mas eu quis mostrar para os senhores uma imagem mais parada, né? Vejam só a primeira imagem da perfusão, quando o contraste começou a chegar na cavidade, vejam como estava preta. Pouquíssimo tempo depois, ela ficou com um cinza mais claro. Isso quer dizer que ela é vascularizada. Tem capta realce tardio, então é assim que a gente define que ela é perfundida. Tá? É uma situação abstrata, agora vocês conseguem enxergar com muito mais detalhe. E olha só, ela capta e ela fica muito branca. Então, quanto mais rápido ele encher, quando ela mais rápido ficar um cinza claro, chama a atenção que ela tem mais vascularização, tá? Então, isso são imagens bem interessantes para definir a vascularização, o qual já afasta várias hipóteses. Então, mixoma não vai ter esse grau de vascularização,
trombo também não vai ter vascularização, obviamente um trombo não tem vascularização, então isso já tira várias hipóteses do meio, e como a Lira falou, a localização tem que pensar em uma neoplasia maligna, tá? Agora, o ponto principal da ressonância é definir se tem ou não trombo. É fácil, a ressonância afasta. É primário ou secundário? Começa a complicar a dificuldade para a ressonância. Então, a gente precisa caracterizar. Uma vez que a gente esperou esse tempo da injeção de contraste, a gente faz a imagem de aço tardio, que nada mais corrobora a captação de contraste. Vejam como ela é uma massa, os tamanhos que a gente delimitou na sequência sem contraste, aparentemente ela some aqui, mas não é que ela some, que na verdade mais de 80% da massa ficou realçando, então captou contraste, o qual corrobora mais ainda essa imagem, e sobretudo a gente consegue afastar também um trombo circundante nessa massa. Como eu falei, caracterizar o miocárdio é obrigatório até pela presença e possível associação com tumores, com focos embólicos causando infartos nesses pacientes que têm uma suspeita de focos embólicos metastásicos. Tecnologia avança, tem sequências novas, ainda em investigação, que caracterizando a massa, agora com números, não só visual, como mostrei até agora, inclusive consegue dar informações adicionais. E essa imagem aqui, direita, vocês vão perguntar, cadê o tumor? Né? É uma sequência que a gente fala TI alto, a gente tenta recuperar o máximo de sinal, os pacientes que fizeram realce tardio, porque se ficar um realce, se ficar preta, tentando recuperar o sinal, quer dizer que tem trombo. Então, a gente não está vendo isso, na verdade, é tudo ainda o contraste retido, afastando, assim, o trombo. Que informações relevantes, os mapas, inclusive, eles tentam ajudar a diferenciar, como eu falei, não é o padrão de ouro, que tem valores mais altos, os que são mais malignos, né? É uma diferenciação difícil, que a gente seguia não só por um dado dicotômico, senão por outras características que vão desde a localização, a infiltração, vascularização, assim como o hipersinal. Aí, lembrando os tumores metastásicos, como umas hipóteses, e também o angiosarcoma, uma localização mais no outro direito, mas é importante entender que a variabilidade entre dos observadores faz que a gente permita afastar mais facilmente diagnósticos mais perigosos. E vejam só como é difícil ter população pediátrica. A correlação entre centros de revisores com centros que estudam patologias metastásicas e tudo, a correlação com o diagnóstico é de 79%, então isso vai variando muito. Não esperar cravar o diagnóstico só, mas é importante que imagens da ressonância magnética ajudam cada vez para justamente diferenciar o acometimento conjuntamente com trombos, ver se tem características malignas e, sobretudo, guiar também ao cirurgião. Falar, cirurgião, tem uma delimitação mais na via de saída, pode ter mais de uma, cuidado com a coronária. Então, essa delimitação cirúrgica, tentar delimitar as bordas, a ressonância consegue fazer isso com muita clareza, por todas as caracterizações que eu mostrei para vocês. Interessantemente, no protocolo sugerido, vocês veem uma lesão que captou realce tardio, obviamente a imagem de trombo foi afastada, mas se captou, será que ela tem um prognóstico pior? Tem alguns estudos rolando que quando essa vascularização é mais baixa, tem um pior prognóstico. Então, a gente está aprendendo junto, mas sabem que as informações da ressonância magnética permitem isso. Pronto. Já foi aqui o CAT. Obrigado. Dando seguimento, o paciente foi internado do dia 15 de março ao dia 3 de abril. No dia 21 de março, ele apresentou uma intercorrência pré-operatória, uma dor dentária, que foi avaliada pelo serviço de odontologia, e ele apresentava um abscesso dentário, que necessitou de extração dentária e drenagem desse abscesso. E foi suspensa a cirurgia, iniciado um esquema de amoxiclave para ele por 7 dias. No dia 27 de março, então, ele foi realizada a exérese cirúrgica da massa intracavitária. Aqui a peça cirúrgica, o achado aí da massa. Eu tive essa mesma impressão, Ibrahim. Isso não parece um angiosarcoma, parece músculo, né? Eu não... Quando eu olhei isso aqui, eu falei, gente, isso não é um angiosarcoma. Parece um tumor sólido mesmo, não parece...
E ele... Eu não me conformei com esse diagnóstico. No pós-operatório, né, o material foi encaminhado para o anatomopatológico. O paciente evoluiu sem intercorrências no pós-operatório, com alta para a enfermaria no dia 29 de março. Na enfermaria, ele apresentou uma leve queda hematimétrica, mas sem necessidade de transfusão. E foi solicitado um eco pós-operatório para ele, que foi realizado no dia 1º de abril. Eu convido agora a doutora Líria, novamente, para comentar os achados do eco aí pós-cirúrgico. Na verdade, eu trouxe o eco intraoperatório dele, tá? Então, aqui a gente estava no centro cirúrgico, eu entrei também, mostrando aqui um corte transgástrico bem profundo. Aqui a válvula aórtica, a válvula pulmonar, né, a via de saída, e a massa aqui, aqui no centro cirúrgico, ela praticamente estava obstruindo, né, a válvula pulmonar. Tá? Aqui um 3D mostrando como ela ocupava grande parte da via de saída, e foi ressecada essa massa, não foi tão fácil, e o pós-operatório dele, assim, o mesmo corte, mostrando que sucesso, sem nenhum resquício da massa, uma insuficiência pulmonar discreta, não ficou com CIV, então foi bem bacana, assim, o intraoperatório, né, e foi realizado com sucesso, porque não era fácil a topografia para o doutor Renato que tirou, foi brilhante, assim. Mas foi difícil. Foi realizado aí de exame para o paciente também um raio-x de tórax, né, no pós-operatório, sem grandes achados aí, que adicionem ao caso. O paciente retornou com a gente, foi um retorno ambulatorial no miocárdio no dia 18 de abril, tá? Para resgate do laudo do anatomopatológico. No laudo tinha uma neoplasia vascular de baixo grau, com padrão angiomatoso, infiltração focal no miocárdio. E na imunistoquímica, um padrão compatível com angiosarcoma, infiltrando o miocárdio. O paciente, então, foi encaminhado para a oncologia. Eu confesso que eu duvidei um pouco desse diagnóstico anatopatológico, e eu pedi até para o paciente fazer uma revisão de lâmina, porque eu não acreditei muito. Eu achei a imagem, porque eu tenho uma grande curiosidade de ver todos os tumores retirados. Nós temos 6 sarcomas aqui no coração. Sempre olho a peça anatômica, e são muito diferentes do que a gente viu desse paciente. Muito diferente. A gente teve alguns casos desses que fizeram ressonância, que a gente acompanhou também, o padrão é diferente. E a própria evolução do paciente, o próprio tipo de massa que o angiosarcoma, como o Paulo mostrou muito bem, é uma massa que parece mais uma coisa infiltrativa, um aumento da espessura da parede, que capta muito contraste. Não costuma ser uma coisa nodular desse tipo. A coisa nodular, assim, a maior parte das vezes, do lado direito, é metástase mesmo, sem querer bater na mesma tecla, mas é interessante uma revisão de lâmina. Agora eu convido a minha colega, a doutora Gabriela, para comentar sobre os tumores cardíacos. Bom, boa tarde, eu sou R1 de Clínica Médica do Hospital Heliópolis e vou falar um pouquinho sobre tumores cardíacos, né, diante do caso do paciente que a gente teve. Os tumores cardíacos, no geral, eles têm um difícil diagnóstico, né, um desafio para a gente devido à mimetização de sintomas clínicos de outras doenças cardíacas, né? Como já foi falado aqui, a grande maioria dos tumores cardíacos, eles são metastáticos, 1 em cada 5 pacientes que falecem de neoplasias é a metástase cardíaca, né? E os tumores primários, eles têm uma prevalência muito baixa, de 0,02% encontrado na literatura. A disseminação metastática, né, ela pode se dar por diferentes vias, via hematogênica, invasão direta, ou até mesmo crescimento tumoral, como já foi falado, infiltrando, né, para o átrio direito, e o que é relatado mais comum são os melanomas malignos, como fonte primária de metástase cardíaca. Dentro das classificações desses tumores, né, a gente faz uma divisão entre tumores primários benignos, que aí nós temos o mixoma, fibroelastoma, o rabdomioma, fibroma, teratoma e lipoma. Nós temos os tumores malignos, que são os sarcomas, e aí tem as suas diferenciações, angiosarcoma, rabdomiosarcoma. E esses do meio aí, que estão na interseção dos dois círculos, podem ter comportamentos benignos ou malignos, né? Que são o paraganglioma e o mesotelioma.
Essa próxima imagem até parece um pouco com a que o Dr. Paulo colocou da ressonância lá, fala localização desses tipos diferentes de tumores, né, nas diferentes câmaras cardíacas, em pericárdio, nas válvulas. Então, é uma ilustração que vai mostrar onde mais provavelmente podem ser encontrados esses tumores. Sobre a apresentação clínica, nós podemos ter desde casos assintomáticos até casos sintomáticos, e a sintomatologia ela vai depender muito da localização do tumor no coração. E, como eu já falei anteriormente, pode simular sintomas comuns a outras doenças cardíacas. No átrio esquerdo, por exemplo, nós podemos ter obstrução do fluxo sanguíneo, sintomas comuns na IC, como dispneia, ortopneia, dispneia paroxística, uma hipertensão pulmonar secundária à localização do tumor. No átrio direito, nós podemos ter também sintomas semelhantes, além da estenose tricúspide, fadiga, turgência, hepatomegalia, ascite, embolia também, né, caso tenha perilesional. Sintomas comuns em tumores localizados no VE, nós podemos ter as arritmias e distúrbios de condução, quando infiltra muito. E no ventrículo direito, nós também podemos ter sintomas clássicos de uma IC direita, síncope, cardiomiopatia restritiva e outros sinais clínicos que podem mimetizar diversas doenças cardíacas. Sobre o diagnóstico, né, como já foi falado, geralmente o primeiro exame a ser solicitado vai ser o ecocardiograma, como no caso, inclusive, foi realizado. Na ressonância e na TC, nós vamos ter como também já foi comentado, a gente vai ter uma melhor avaliação anatômica e tumoral, o que vai auxiliar o cirurgião também, né, na cirurgia, caso seja realizada. O PET scan também, como foi comentado anteriormente, a gente vai pensar mais num caso para avaliar possíveis focos metastáticos, né, além do coração. A angiografia ela pode ajudar a avaliar também o suprimento sanguíneo tumoral, mas também vimos que no ecocardiograma, se tiver o realce, a gente pode ter ajudar a ter uma noção melhor. E a biópsia ela vai nos dar o diagnóstico histopatológico e imunistoquímico final após a ressecção cirúrgica. Esse é um fluxograma só para mostrar, né, já foi falado, a gente tem que, em massas cardíacas, pensar em diferentes diagnósticos diferenciais, trombo, vegetação, uma lesão estrutural, e os tumores, e também, como já foi falado anteriormente, os tumores mais comuns cardíacos, né, são secundários de metástase de outros órgãos. Então, a gente vai ter que identificar essa tumor primário, avaliar com tomografia de corpo todo para ver o foco primário da lesão, e caso seja um tumor primário, a gente vai ter que avaliar se ele é benigno ou maligno, sendo que a grande maioria desses casos serão tumores primários benignos, né? E aí tem uma diferenciação também de tumores mais comuns no adulto e na criança. E aí, a depender, né, de qual via ali do fluxograma a gente vai seguir, os exames de imagem a serem realizados serão basicamente os mesmos, né? O eco, tomo ou ressonância, e também o PET, caso seja necessário para avaliar a metástase. Sobre o tratamento, né, na grande maioria dos casos, o que vai acontecer é a cirurgia para a eczérese da lesão, né, e aí vão ser avaliados os diversos fatores que a gente já comentou aqui, para ver o tipo histológico, a extensão da lesão, se invade alguma estrutura adjacente, né. Alguns casos de fibroelastomas, principalmente, eles podem ser observados desde que sejam assintomáticos e tumores pequenos. Nos casos de rabdomioma, existe a possibilidade de uma regressão espontânea, não sendo necessário ressecção cirúrgica. E em tumores malignos, né, a gente sempre vai avaliar a necessidade de químio, rádio. Em alguns casos, dependendo do paciente, a gente pode até evoluir para um transplante cardíaco, mas pela literatura ainda é controverso a realização do transplante. Muito obrigada, essa foi a apresentação sobre o caso. Parabéns pela apresentação e pela discussão do caso. A você, Paulo, por terem feito a revisão da literatura, mas eu confesso que eu acho que de todas as coisas que a literatura ajuda pouco, tumor é a que ela menos ajuda. Se a gente vai seguir, todo artigo de ressonância tem aquelas coisas de T1 alto, não sei o que baixo, não sei o que. Se a gente vai seguir, a gente faz diagnóstico de todos os tumores em todos os casos. Então, é a conduta em que o diagnóstico por imagem, eu acho que é a mais personalizada possível.
A Wendy conseguiu o contraste para esse caso, que foi absolutamente fantástico, que mostra o quanto a ferramenta pode melhorar quando a gente tem outras coisas. Mostrou o grau de vascularização muito bem, e eu acho que uma investigação sistêmica agora seria absolutamente fundamental. Tem aquela imagem hepática, tem outras coisas, e a evolução desse paciente, né, Edileide, não lembra aquela evolução que a gente costuma ver nos angiosarcomas, que a gente viu nem a aparência, que geralmente é muito mais de outras coisas mesmo. Então, vamos manter a nossa tradição, já que as doutoras foram competentes para terminar tudo abaixo do tempo. Parabéns, mais uma vez. Vamos deixar a mensagem final para cada um. Mariana, eletro nos tumores. Eu estava falando isso com o Paulo. Alguns tumores, principalmente em criança, né, quando a gente tem o rabdomioma, eles, então, acometendo o ventrículo esquerdo, a alteração de repolarização é muito mais importante, né? O ventrículo direito não tem tanta repercussão, aí não tinha alteração mais importante, né? Mas em rabdomioma, a gente tem algumas alterações de repolarização que dá supradesnivelamento do segmento ST, importante, e com a resolução, com o desaparecimento, então acaba o tumor, o eletro volta a ficar normal. É coisa, de fato, bastante impressionante. Então, mais uma vez, né, o exame, o eletro é muito fácil como triagem. Alteração de repolarização, alguma outra coisa, vai atrás. O que não é normal, não é normal. Não é normal, não é normal. Perfeito. Paulo, ressonância de tumor. Eu faço as minhas palavras, doutor Ibrahim. Não cobre o médico que está laudando o tipo histológico no laudo, que isso, assim, tem características que ajudam. Vocês viram o papel importante da ressonância, inclusive para afastar trombos por perto das massas, avaliação miocárdica, focos embólicos, delimitação cirúrgica, se tem características que sugerem mais o componente maligno ou não, inclusive delimitar o número de lesões. Então, tem várias informações, não deixe de pedir, que ajuda sim bastante, sobretudo para demonstrar o acometimento cardíaco do tumor. Edileide, você vai ter a sua mensagem, mas eu queria que você respondesse uma pergunta antes. Estou enganado, todo mundo aqui dentro tem a maior experiência nacional em angiosarcoma de ventrículo direito agora? Pois é. Então, eu acho que esse caso é bem interessante. É um tumor extremamente raro. Os sarcomas são bem raros, né? Nós temos 6 casos aqui no Dante, mas em 35 anos de evolução. É um tumor bastante raro. Mas esse caso eu achei interessante o que Paulo acabou de dizer, porque eu acho que a gente precisa cobrar da imagem exatamente o que ele acha, se é tumor maligno. Ele não deve cobrar. E eu digo, como clínico, a gente deve cobrar. Por quê? Se há características de muita invasão, a gente talvez nem devesse indicar cirurgia para esses pacientes. Eu acho que o PET scan não foi feito aqui, eu ri, mas eu acho que caberia muito bem, né? Seria uma ferramenta ótima para a gente ver se tem metástases em outros locais. Eu acho que faltou. A gente se acostuma a viver com poucos recursos, né? Como a gente não dispõe do PET, a gente não fez, mas eu acho que se vocês estiverem em outro hospital que tenha recursos, não esqueçam do PET e não esqueçam de cobrar ao pessoal da imagem. Eles não vão gostar de ser cobrados, mas a gente cobra porque a gente precisa ter características de maligno. Eu falo não histopatológico, não pode cobrar o tipo histopatológico, mas características malignas a gente consegue falar sim, claro. Tá bom. Ele fala isso, mas geralmente ele acerta até a mutação. Ele até disse. É verdade, acho que é pesquisar tumores em outros locais, em outros sítios, eu acho que é fundamental. E eu acho que a experiência me mostrou que eu não estou acreditando muito nesse diagnóstico, sinceramente, por ter a curiosidade de olhar as peças anatômicas de todos os nossos pacientes. Todos os outros eram de ato direito mesmo? Não, a gente teve um de tronco pulmonar, que eu achei muito parecido com esse, e ele teve até uma evolução longa, Ibrahim, e foi ressecado várias vezes, o paciente voltava a entrar em anasar, não sei se é cardíaca grave, porque ela fazia uma obstrução importante de via de saída de VD, e ela operou várias vezes, chegou aqui em anasar, com a ascite volumosa, e terminou morrendo, e era um angiosarcoma. Mas a característica anatômica, a peça macroscópica era muito diferente desse paciente. E eu queria muito fazer a revisão de lâmina. Ontem eu liguei para o paciente, porque ele estava muito bem em casa, mas ele tentou 3 meses de operado, e ele me falou que não teve como fazer a revisão de lâmina, porque tinha um custo elevado, e ele já está procurando o onco para resolver. Geralmente, o oncologista ajuda muito pouco, porque não tem resposta, químio e rádio não respondem, não tratam bem esses pacientes, infelizmente. Eles não têm quase, assim, prognóstico é 0 em 1 ano, se realmente for um angiosarcoma. É um tumor terrível. Nenhum dos nossos pacientes sobreviveu além de 1 ano. Então, a gente hoje discute se a gente realmente iria decidir cirurgia para isso. Se a gente tivesse algum
alguma forma de biopsiar esse paciente, talvez a gente nem indicasse cirurgia, porque a gente sabe que o prognóstico é muito ruim, infelizmente, né? Você acha que num caso como esse o risco de hemorragia séria na biópsia existe? Eu não achei a massa tão friável, né? Não sei, eu não achei tanto assim, mas nos outros casos que a gente tirou, sim, eram A massa é muito friável, muito friáveis, o risco era muito alto de você ter um sangramento incontrolável. Tivemos um caso que era um derrame pericárdico, a gente foi intervir, a gente não conseguiu parar o sangramento. O paciente morreu sangrando, porque o tumor não parava de sangrar no pericárdio, e aí o paciente morreu no centro cirúrgico. Então, é complicado. Perfeito. Eu quero lembrar a todo mundo que a necessidade de personalizar e de trocar a informação é fundamental. Esse é um dos grandes exemplos que unir métodos de imagens diferentes ajuda a fazer o diagnóstico e fazer um desafio para a doutora Mariana. A doutora Mariana fez há pouco tempo atrás um fórum mostrando que o eletro era fundamental na dor torácica. O Dr. Paul e o Dr. Tiago vão comandar um fórum nessa sexta-feira, mostrando que é importante a tomografia e ressonância. Convido todo mundo a estar presente, assim como a estar presente a semana que vem na nossa próxima Mioca Imagem. Obrigado, pessoal. Tá bom, ótimo, ótimo. 9 de novembro. Perfeito. Tranquilo, estaremos aí.